Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e nas videoaulas que vão se seguir, nós vamos estudar o conceito sobre parábolas, que é o último assunto sobre cônicas que temos para revisar. Aí você pode perguntar, mas eu já estudei parábolas, eu sei trabalhar com parábolas. Eu estudei no meu ensino fundamental, quando eu estudei as equações de segundo grau, e estudei muito no primeiro ano, quando eu estudei a função de segundo grau. Sim, você está certo, você já estudou sobre parábola. Mas o seu conhecimento de parábola até o presente momento, ele é limitado ao uso da função. E dentro da função, ele também é limitado à condição de existência real das raízes. Você lembra que quando você resolvia uma equação de segundo grau, você dependia para poder encontrar o gráfico, que ele tanto poderia ser para cima ou para baixo, né, a concavidade da parábola voltada, você dependia de muitas coisas. Primeiro, que ele tocasse o eixo x e y, né, tendo o x0 e o x1 e o x2. Então, o delta tinha que ser maior ou igual a zero para que x1 e x2 pertencessem aos reais. Ou seja, você só conseguiria trabalhar com equações que tivessem raízes reais. Ou seja, o que isso significa? Essa equação aqui, ó, esses dois modelos aqui que eu estou fazendo agora, é uma parábola de eixo de raízes imaginários. As duas, tanto a de baixo quanto a de cima, ela não toca o eixo x, então ela não tem raiz real. Você já não resolveria. Você não conseguiria estudar essa parábola. E muito menos uma parábola que fosse no sentido, ela tivesse sua concavidade voltada para o eixo y, como esse sentido ou esse sentido. Essa nem era considerada função pela definição, porque você estava limitada ao uso das funções que você conhecia. Então, sim, de um, dois, três casos possíveis para a existência de parábolas, você só conhecia esse. Então, seu conhecimento estava limitado a um terço sobre essas curvas. E é o que a gente vai aprofundar e melhorar agora. A parábola, como você pode ver, é também uma secção do cone, né? E ela tem alguns pontos que a gente vai estudar baseado no conhecimento que a gente já vinha trabalhando. Então, para começar, eu vou pegar essa que vocês já conheciam mais ou menos, né? Que é aquela onde a parábola tem uma representatividade em relação ao eixo x. E vamos fazer aqui dois exemplos para que você entenda a diferença entre elas. Primeiro eu vou construir aqui dois planos cartesianos para que a gente possa estudar. Vou construir eles de azul. Vou fazer esse primeiro plano aqui. Certo? E vou fazer esse segundo plano aqui, para que a gente possa estudar os dois casos. Nós temos duas situações com relação ao eixo x quando você tem uma parábola aqui. Neste caso, as duas parábolas elas estarão voltadas para o eixo x, uma com a concavidade para baixo, outra com a concavidade para cima. Mas nós vamos abandonar esse termo e vamos voltar aos termos que a gente utilizava antes. Numa parábola, neste caso, eu vou dizer que o vértice dela, né, que é o tão procurado vértice, eu vou colocar ele aqui. Aqui, opa, ponto inteiro. Então, aqui nós temos o vértice da parábola, o ponto V. Nesse caso, o vértice também é dado por x0 e y0, como qualquer ponto. Nós vamos ter essa parábola, ela vai ter a concavidade dela voltada para cima. Eu estou colocando ela aqui, mas ela pode estar em qualquer plano, tá? Esse estudo independe se x1 ou x2 existem ou não, se são ou não reais. Eu coloquei ela aqui por colocar tocando o eixo. Nós vamos ter acima de V, nós vamos ter o F, que é o foco.
O foco vocês também já viram, nós já vemos, estamos estudando ele. E o foco neste caso, ele é dado por a distância, né? A gente sempre estudou que a distância do foco até o V é dado por C, né? Então o foco ele vai ser a medida de x não muda nesse caso, mas ele será y mais c. Só que depois eu vou mudar esse c aqui e você vai entender por quê. E uma outra situação que a gente tem que entender, assim como o foco está aqui, abaixo do foco nós temos uma outra medida, a mesma distância de C. Aqui 1, 2, 3, eu coloquei 1, 2, 3. Neste ponto, nós temos uma outra medida importante. É uma reta que a partir de agora ela vai ser muito importante para a gente, porque ela determina o limite de existência desta parábola. Essa reta é conhecida como diretriz, reta diretriz de uma função, de uma parábola. Deixa eu voltar aqui, ponto. Então essa é a reta R, ela é a diretriz de uma parábola. Se você observar como essa parábola está voltada para cima, sua imagem está em Y e o seu domínio em X, né? Vamos colocar aqui X e aqui Y, vamos voltar aos pontos a cor escura, aqui é X e aqui é Y, então o seu domínio está em X, a sua imagem em Y, essa diretriz ela é paralela ao eixo X, então esse é um caso onde R é paralelo a X e neste caso a parábola está acima de R. Neste caso, quando isso acontece, a equação de uma parábola ela vai ser dada por x menos x0 elevado ao quadrado, que será igual a 2p que multiplica y menos y0. Já mudou um pouco do que você conhece. Veja só, o x e o x0 continuam ao quadrado, mas nós não temos mais aquela divisão, né? E aqui você tem um 2p, que é um fator de multiplicação, que é a inclinação, podemos assim dizer, dessa parábola, essa excentricidade, y menos y0. Como eu determino p? P sempre será a metade de c, ou 2 vezes c, né? P é essa distância, daqui até aqui. P é a distância do foco até a reta R. Então, a distância do foco até R. Mas você não vai precisar calcular a distância de um ponto até a reta, porque você sabe que isso dá 2C. Então, P igual a 2C. Então, aqui você tem o valor de P. Ou PC é igual a P dividido por 2. E também poderá ser mais útil em outras situações. Então, como o foco é y mais c, então a metade de c dá p. Então, o foco pode ser que é chamado de y mais p dividido por 2. Ou que é o próprio c. Agora, se eu tiver o caso contrário, eu tenho R paralelo a x, como essa aqui. Porém, a parábola está abaixo de R. Então, eu vou colocar R novamente, vou mudar aqui para pontilhado. Agora eu vou fazer a R, já partindo disso, eu tenho a R aqui. Opa! Vou colocar aqui. Aqui eu tenho a R, a reta R. Deixa eu voltar para o manual agora. Então, aqui está a minha reta R, ok? Então, dentro do que a gente já viu, vamos colocar o desenho mais para cá. Aqui eu tenho o vértice, V. O foco, com certeza, tem que estar para cá. Se R está a 2 distâncias, que é C, do vértice,
o foco vai também estar às duas distâncias do vértice, que é a medida C. Aqui é o foco. Aqui eu desenho ela voltada para cá. Neste caso, como eu determino essa reta e essa diretriz R? R, basicamente, ela é uma reta paralela ao eixo. Se ela é uma reta aqui, nesse caso, paralela ao eixo, ela tem só a medida y aqui. O x, o y dela é que está fixo aqui, ó. O que varia é só o x, né? Do infinito para o infinito. Então eu só tenho que descobrir quem é esse valor de y, que é o mesmo caso daqui, ó. Quem é o valor de y dessa reta. Então, a diretriz, no caso de cá, y será igual, se você observar, aqui a gente tem o y0, e neste caso eu retiro dele o valor de p, sobre 2. E neste caso, aqui eu tenho o vértice, onde está o y0 e o x0, e eu vou somar a ele o p sobre 2. Então, nesse caso, y será igual a y0 mais p sobre 2. E ela é a diretriz. Então, a diretriz ela está acima, então por isso ela vai ser somada com p sobre 2. Neste caso, quem vai ser o foco? O foco vai ser a medida do vértice abaixo, né, menos a imagem, né, o x0 permanece, a abscissa permanece, aí eu vou pegar y0 menos p dividido por 2. E o y0 mais p sobre 2, você tem a reta diretriz, que é a reta que vai estar coordenando a distância. O importante dessa reta é o seguinte: se eu marcar um ponto P aqui, ó, neste ponto da parábola, a distância de P até a reta diretriz, essa distância será igual à distância dele até o foco da parábola, tá? Isso é muito importante, principalmente para regular faróis de carro, onde você trabalha a distância do foco para saber aonde a luz será projetada no veículo, né? Ou se tem luz alta ou se tem luz baixa, como a gente vai fazer o foco da iluminação. Mas voltando aqui no nosso assunto, então aqui você tem como determinar a diretriz, você tem o foco, o vértice é x0 e y0, como a gente já tinha estudado antes. E qual é a equação dessa reta? A equação dessa reta é diferente dessa, é claro. Se essa aqui, com a concavidade voltada para cima, é x menos x0 ao quadrado igual a 2πy por menos y0, essa que a concavidade é virada para baixo é x menos x0 ao quadrado igual a menos 2p elevado a y menos y0. Então, veja, assim como o foco tem que subtrair de P, o P aqui ele fica negativo, porque a concavidade é virada para baixo, quando a parábola está virada para baixo, e positivo quando ela está virada para cima. São conceitos bem semelhantes ao que a gente já estudava antes. Então, resumindo, se, nesse caso, R é paralelo a X e parábola está acima de R, então x menos x0 ao quadrado é igual a 2p, que multiplica y menos y0. O R é dado por y, que é igual a y0 menos p sobre 2. E o foco é dado por x0, e aqui é y0 mais p sobre 2, que é o que a gente tem aqui. O foco está lá em cima, a diretriz está aqui embaixo e o vértice está no centro. Se R é paralela a X e a parábola está abaixo de R,
você tem a equação como sendo x menos x0 ao quadrado é igual a menos 2p, que multiplica y menos y0. A diretriz R é também dada por um valor de y, que vai estar em y0 mais p dividido por 2. E o foco é dado por x0, que não muda, aqui é y0, como o foco está abaixo, ele vai ser menos p dividido por 2. Então veja que nesses casos, o R e o foco, a diretriz e o foco, elas mudam, alternam entre mais e menos o p. E o gráfico muda nesse sentido, do menos 2p e mais 2p. Então esses são os dois casos que já eram comuns de vocês visualizarem. Mas e se for o contrário agora? Se a parábola estiver voltada no sentido do eixo y, o que muda na minha história? Então vou abrir uma outra página aqui e vou fazer a primeira aqui, vou fazer de azul agora. Vamos desenhar aqui o primeiro gráfico, vou fazer o eixo desta aqui. Então vamos colocar aqui o eixo. Eu vou fazer primeiro uma mais simples, eixo y, eixo x. Imagine o seguinte agora. Vamos colocar assim. Imagine que você tenha que... Agora você tem uma parábola nesse sentido. Esse é um estudo que você não tinha feito ainda. Aqui você tem o vértice dessa parábola, certo? Então, se o vértice está aqui, é claro que o eixo de simetria, que a gente já estudava antes, ele está nesse sentido. O foco possivelmente vai estar para cá. Então, a reta diretriz, se aqui a distância entre o foco e o vértice é c, ou é p dividido por 2, a mesma distância será colocada aqui, e aqui a gente terá p dividido por 2. Então, nós teremos a nossa reta diretriz passando por este ponto. Vamos desenhar ela pontilhada aqui, bem fininho. A reta diretriz está passando neste ponto. Voltemos aqui então agora. Então aqui você tem a reta R, que é a diretriz. Como proceder nesse sentido? Nós já sabemos que neste caso a gente vai classificar essa função como sendo a reta R, veja que ela está paralela agora ao eixo Y. E a parábola está à direita de R. Então, a equação que determina essa reta agora é y menos y0 ao quadrado. Veja que mudou, não é mais x que começa, como a gente tinha nas anteriores. Olha aqui, na anterior começava com x, porque a parábola estava seguindo o eixo x. Agora não, ela está seguindo, o seu domínio está no eixo y. A sua imagem está no x. Olha para onde as setas estão apontando, para o caminho do eixo x. Neste caso será y menos y0, aqui você terá 2p que multiplica x menos x0. O vértice, a gente já sabe, não colocamos no anterior, mas vou pôr aqui, é x0 e y0. O foco, nesse caso, ele está à direita, né? O foco, ele está à direita, e o que varia nele é o eixo x. Então, será x0 mais p dividido por 2, e as coordenadas de y serão y0. E a reta diretriz, ela é uma reta paralela a y, então ela só toca o eixo x. Em que ponto? O ponto de R será igual a um valor de x, que será igual a x. Se você observar, o x0 menos p sobre 2.
Então você tem aqui a diretriz. Então este é um caso na reta nesse sentido, como a gente faz para encontrar os pontos e determinar onde cada um deles se encontra. E novamente, um ponto P qualquer nessa parábola xy, a distância dele até F, essa distância D aqui, é a mesma distância dele até R. É claro que no desenho aqui não está perfeito, mas é isso que significa. Tá? Então vamos lá, essa distância aqui é a mesma daqui. Então vamos ao outro caso. A gente também pode ter a parábola voltada para o x negativo. Aqui ela está indo para o infinito positivo de x. Ela pode estar indo para o infinito negativo de x, que é esse sentido. Vamos ver, esse será o próximo desenho. Nesse caso, deixa eu desenhar o nosso plano. Eu vou ter aqui o eixo y, aqui eu terei o eixo x. Eu vou daqui para lá para seguir a ideia dela indo para o infinito negativo. E agora eu vou desenhar a nossa reta, a nossa parábola. Perdão. Vamos desenhar a parábola. Aqui eu vou ter o vértice. Vou colocar o vértice bem aqui. V. E ela vai para esse sentido. Ou seja, para o infinito negativo. É claro, aqui eu terei um foco, F. Essa distância aqui a gente chama ela de P dividido por 2, que é o próprio C. É a mesma distância onde eu vou ter R. 1, 2, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Aqui estará R, né? A nossa reta de diretriz. Deixa eu desenhar R. Então, a reta R vai do infinito para o infinito. Ela toca o eixo Y, eixo X, né? Ela é perpendicular ao eixo, paralela ao eixo Y. Então, ela aqui a gente tem R, o único ponto que ela toca é um X. Então, o que a gente pode dizer? Essa é uma reta R paralela a Y, onde a parábola está à esquerda de R. Se a parábola está à esquerda, nós temos o vértice, novamente, é x0 e y0. A equação também vai ser em função de y menos y0, que é igual. Mas como ela está à esquerda, vai ser agora menos 2p, que multiplica x menos x0. O foco está aqui. Veja, aqui você tem x0 do vértice e y0 do vértice. Então, o foco ele caminha no sentido, ele não muda em relação a y, ele muda em relação a x. E ele é tirado, é o x0 menos p sobre 2. x0 menos p dividido por 2, e aqui continua sendo y0. E r, que é a diretriz, ela será uma coordenada de x que será dada por x0 mais, né, ela está à direita aqui, ó, mais p dividido por 2. Então aqui a gente pode encontrar a equação da reta. Veja que nós temos 4 tipos de equações, porque nós temos 4 tipos de gráficos, mas são basicamente 2, onde a gente tem a parábola indo para o infinito em y, seja positivo ou seja negativo. Então x é que fica dentro do termo ao quadrado, e o 2p é quando ela vai para o infinito positivo, e menos 2p quando ela vai para o infinito negativo de y. E temos a reta, onde a parábola, onde a reta é paralela a y, então ela vai para o infinito positivo de x, ou para o infinito negativo de x. E nesse caso, quando ela está nessa situação, quem está dentro do termo ao quadrado é o y, e se ela vai para o infinito positivo, aqui a gente tem 2p. Se ela vai para o infinito negativo, aqui a gente tem menos 2p. É bem simples, né?
É um pouco mais extenso, mas esse é um estudo mais aprofundado sobre parábolas. No próximo vídeo nós vamos fazer exercícios e treinar esses conceitos. Te vejo lá.